Olá, meu caro aluno, tudo bem com você? É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez compartilhando um pouquinho de todo o conhecimento que eu venho adquirindo aí ao longo dos anos dentro de sala de aula, né? Através dos concursos, dos cursinhos para os concursos públicos, em especial carreiras policiais, e preparatório para o exame da ordem, e também através da advocacia criminal, né? Escolhi para hoje um tema bem tranquilo dentro do artigo 8º, 9º e 10º do nosso Código Penal. Porém, não quer dizer que tenha que deixar de estudá-lo, muito pelo contrário. É nesses artigos mais, entre aspas, fáceis que a gente vai poder tirar aí uma diferença no nosso concurso, né? E, consequentemente, na classificação, tá? Então, não deixe de assistir a nossa aula. Já aproveitando, eu peço para que você deixe seu comentário, o que você acha legal de ver aqui no nosso canal, tá? Temas que você tem dificuldade ou até alguma dúvida para que eu possa poder estar te auxiliando da melhor maneira possível, ok? Aproveite aqui nos nossos comentários e deixe aí. Então, sem mais delongas, vamos começar trabalhando o tema que eu escolhi para hoje, que é relacionado à pena cumprida no estrangeiro, como está aí para você, eficácia de sentença estrangeira e contagem de prazo. Então, vamos lá para o nosso material de apoio, né, que eu trouxe aqui para facilitar a nossa compreensão. Então, olha só, quando a gente fala da sentença, né, aplicada a até um brasileiro, por exemplo, né, que praticou um crime fora do nosso território nacional, a pergunta é: essa sentença, né, essa pena que ele está cumprindo lá fora do nosso território nacional, vai ter validade aqui no Brasil? Vai ter validade, né? Vai ter que ser observado alguns pontos relacionados a essa sentença condenatória, para poder ter validade aqui. Mas isso não quer dizer que o agente estará isento de pena. Porém, nós temos que observar alguns pontos que o nosso Código Penal vai falar dentro aí. Vamos ver o que fala o artigo 8º. Olha só. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Lembre-se sempre que nós estamos falando do mesmo crime. A pessoa praticou um crime fora do nosso território nacional e aí ele ingressou no nosso território nacional, o processo está andando, ou ele foi condenado, começou o cumprimento da pena e conseguiu uma extradição para o nosso território nacional. Então, tudo isso aí tem que ser observado. O crime, o fato, ele é considerado crime tanto lá no estrangeiro, né, no país ao qual ele se encontrava, e aqui no nosso território nacional. Então, tudo isso tem que ser observado. Ou seja, o artigo 7º do Código Penal é de suma importância o seu estudo antes de você assistir essa aula, de você ver este tema, porque senão você vai ficar boiando demais. Então, para facilitar a sua compreensão, espero que você já tenha estudado o artigo 7º, tá? Que fala acerca da extraterritorialidade. Lembrando que o artigo 7º ele vai falar da extraterritorialidade condicionada, da extraterritorialidade incondicionada e da hipercondicionada. Aqui, vamos partir do ponto do seguinte: quando eu falo da extraterritorialidade incondicionada, concorda comigo que o Código Penal fala que, independente que a sentença condenatória aconteceu lá, independente se ele foi condenado ou se ele foi absolvido, aqui no nosso território nacional, ele sofrerá um processo penal, certo? Por exemplo, um crime contra a liberdade do presidente da República, tá? Então, aqui no nosso país, ele será processado, julgado e condenado, se for o caso, né? Caso tenha provas suficientes aí para uma possível condenação, se ele não agiu dentro de nenhuma das excludentes, enfim, tudo que o direito penal trabalha deverá ser observado. Outro ponto importante é nós precisamos saber acerca da extraterritorialidade condicionada, para que a pessoa cumpra a pena aqui no nosso território nacional, ou essa pena possa ser atenuada, ou pode ser computada, tá? Tudo isso tem que ser observado. Então, é muito importante você estudar o artigo 7º antes de vir para esta aula, ok? Sem dúvidas? Tá bom, então vamos lá para o nosso material. Olha só, cadê? Deixa eu colocar aqui. Ó, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idênticas, tá? Aí eu coloquei aqui, acerca da extraterritorialidade. Vamos colocar esse condicionado aqui em cima, certo? Que acho que vai ficar melhor. E aqui. E a incondicionada em cima, né? Que a gente vem na sequência. E a condicionada. Lembrando que incondicionada
independente, tá? Sempre vai ter um processo criminal e haverá a possibilidade de aplicação de uma pena. E condicionada aqui dentro do nosso território nacional, o fato também tem que ser considerado crime para poder a gente verificar se essa pena que foi cumprida no território estrangeiro, ela poderá ser atenuada quando diversa, ou se será computada quando idênticas. Lembrando que é sempre pelo mesmo crime. Sempre pelo mesmo crime. Ok? Muito bem. Olha lá, as penas. Idênticas, né? Só para a gente recapitular e esquematizar. Haverá uma compensação. Exemplo, vamos lá. Aplicação no crime A, deixa eu colocar aqui crime A, há uma pena privativa de liberdade. E este mesmo crime A, aplicação de uma pena privativa de liberdade, certo? Tá vendo que as penas, o crime é o mesmo. Lembre-se lá, o crime será o mesmo, tá bom? Não tem diferença. O que é diferente, nenhuma diferença na verdade aqui, né? Tô trocando. É o que? Crime A, territórios diferentes, penas iguais. O que haverá? Haverá uma compensação, certo? Uma compensação dessas penas. Ok, então vamos lá. Quando diversas, a pena ela será o quê? Atenuada. Então, nós temos aqui, no país, o crime. Vamos continuar. O crime A, país X, certo? País X. A pena que foi aplicada é uma pena de multa. Continua o crime A, porque o crime é o mesmo. No país, no país Y, foi aplicado, né, uma pena restritiva de direito. Vamos colocar a vez de Y, vamos colocar no Brasil. No Brasil, certo? Uma pena restritiva de direito. Aqui haverá o quê? Atenuação dessas penas, certo? Crime A, ó, o crime é sempre o mesmo, tá? Crime A, crime A. O crime será sempre o mesmo. Países diferentes, as penas foram aplicadas de forma diferente. Lá entenderam que cabia apenas uma pena de multa, enquanto aqui no Brasil entenderam que cabe uma pena restritiva de direito. Então, quando as penas são diversas, haverá o quê? A atenuação dessas penas, certo? Olha um exemplo. Se o indivíduo cometeu crime de extraterritorialidade no exterior e neste cumpriu 15 anos de pena privativa de liberdade. Ok. No Brasil, ele responderá pelo mesmo crime, e terá este período computado de sua pena, se estas forem da mesma natureza, ou seja, se aqui e lá forem aplicadas penas privativas de liberdade, certo? Penas privativas de liberdade. Contudo, caso sejam distintas as penas, a pena recebida no Brasil será o quê? Atenuada, certo? Tá vendo, gente, que é uma observação aqui, ó, muito importante, muito importante. Qual que é o objetivo do artigo 8º do Código Penal? Ele mostra pra gente de uma forma muito clara a vedação, né, a aplicação do princípio do non bis in idem ou ne bis in idem, tá? Qual é o objetivo? É evitar que aquela pessoa seja punida 2, 3, 4, 5, 20, 50, 1000 vezes pelo mesmo fato, tá? Ou seja, evitar que ele seja punido 2 vezes pelo mesmo fato. Este é o objetivo do artigo 8º, tá? Evitar aí a punição dupla, tá? Pelo mesmo crime. Esse é o objetivo do artigo 8º. Tranquilo? Letra de lei, tá? Letra de lei é muito importante, porque os examinadores gostam muito de cobrar. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela computado quando idênticas, certo? Quando idênticas. Muito bem. Acho que aqui não tem nenhuma dificuldade e nós já podemos pular lá para o artigo 9º, né? O artigo 9º que fala para nós da eficácia da sentença estrangeira. Então, olha lá, eficácia de sentença estrangeira. Olha o que a lei fala para a gente. Ó, a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, ela pode ser homologada no Brasil. Primeiro,
obrigar o condenado à reparação do dano ou a restituições e outros efeitos civis. Aqui é interessante a gente observar que, para que isso aqui seja aplicado, vai ser necessário, por exemplo, aqui no inciso 1, ó, obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e outros efeitos civis. No inciso 1, tem que haver um requerimento, tá aqui, ó, observação, ó, tem que haver um requerimento da parte interessada, tá? Se a pessoa não manifestar interesse, não haverá essa reparação, certo? E o inciso 2, sujeitá-lo à medida de segurança. No caso da medida de segurança, nós sabemos que é uma forma de uma aplicação de é uma sanção penal, tá? E entende-se que tem que haver a requisição, inclusive está aqui no materialzinho, ó. Opa, foi demais, né? Requisição de quem? Do ministro, do ministro da Justiça, certo? Requisição do ministro da Justiça, certo? Tudo bem até aqui? Muito bem. O artigo 9º, olha, ainda tem uma outra observação, cheia dessas observações. Se o crime for de extraterritorialidade incondicionada, a sentença estrangeira não produzirá efeitos no Brasil, uma vez que o artigo 7º, parágrafo 1º, determina que o agente deve ser punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. É o que eu estava falando para você ali quando a gente trabalhava o artigo 8º, tá? Independente. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala da extraterritorialidade incondicionada e da extraterritorialidade condicionada, tá? Que a gente já sabe aqui que a eficácia não vai surtir nenhuma, não vai fazer diferença pra gente, da sentença estrangeira, tá? O parágrafo único do artigo 9º fala para nós o seguinte, que a homologação depende, a linha A, para os efeitos previstos no inciso 1, o que fala lá no inciso 1? Fala da obrigação do condenado a reparar o dano, tá? Do pedido da parte interessada. Foi o que a gente colocou lá em cima, né? A observação. E a linha B fala que para os outros efeitos da existência de tratado de extradição, tem que haver, tá vendo? Ó, tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença. Essa autoridade judiciária, ela tem que ser uma autoridade competente, tá? O processo, outra observação importante, o processo, ele tem que ter observado todos os princípios legais, ele não pode ter violado nenhuma norma, né? Tanto a norma estrangeira quanto a norma brasileira, no caso da norma estrangeira, se tem uma sentença lá, não pode ter configurado nenhum tipo de ilegalidade, tá? O processo ele tem que estar bonitinho, porque senão não tem como essa norma ter nenhum tipo de eficácia, nem as normas internacionais, tá bom? Então, se a gente está tendo um processo que está tramitando num país estrangeiro contra um brasileiro, para que essa norma tenha eficácia aqui, vai ter que verificar, quando vier o processo para cá, que a gente vai pedir a extradição, aí lógico que vem o processo junto com a pessoa, vai ter que verificar. Olha, não houve nenhuma ilegalidade com base nas leis lá. E tem que ser traduzido, tá? E esse tradutor que vai traduzir todo o processo tem que ser um tradutor oficial, tá bom? Não pode ser qualquer pessoa, pega ali um na esquina e vamos pôr para traduzir. Não, tem que ser um tradutor oficial. Para que esse processo seja analisado aqui, tá bom? Para que essa homologação da sentença seja efetivada da forma mais correta, certo? Sigamos. Cadê aqui? Voltando aqui. Muito bem. Ou na falta do tratado, da requisição do ministro da Justiça. Então, salvo engano, apesar que no Brasil a gente não extradita brasileiro nato, né? A gente não extradita. Se você for pegar a Constituição, não pode. O que acontece? Vamos supor, tá, que é o caso daquele jogador, o Robinho. Eles queriam que ele fosse extraditado, salvo engano. Gente, tem tempo e a memória aqui não é das melhores. Acho que era pra Itália, eu não lembro o país. Falha a memória aqui.
não tem como a gente extraditar, tá? Porque ele é brasileiro nato. Tá, mas vamos supor que o fato foi praticado lá na Itália, o Brasil tem um acordo de extradição, ele está mantido preso lá. Vamos supor, tá? Que ele não retornou para o Brasil, ele está lá. Ele foi condenado pelo crime de estupro. Na realidade, ele não está, mas vamos pensar que ele está lá. Ok, posso pedir a extradição dele para cá? Pode ser pedido. Ou a defesa dele pode pedir para que ele venha cumprir a pena aqui no Brasil? Pode pedir, tá? Ah, mas não tem, que olha o que a lei fala pra gente, não tem nenhum tratado de extradição. Beleza, mas cabe então o ministro da Justiça requisitar, certo? Cabe o ministro da Justiça requisitar. Tô falando aqui, né? Não mostrei pra vocês aqui, ó. Cabe o ministro da Justiça requisitar. Muito bem? Certo? Sem problemas até aqui. Súmula 422. Olha lá o que fala a súmula 422. Não se homologa a sentença proferida no estrangeiro sem prova de trânsito em julgado. Ou seja, quando eu falei para você que tudo vai ser analisado, toda a legalidade, tá? Até o tradutor, ele tem que ser um tradutor oficial, tudo, para verificar se essa sentença ela transitou em julgado ou não. Então, tudo tem que ser observado. Principalmente sem o trânsito em julgado, concorda comigo que, por mais que a gente não acha correto, tá? Vamos partir desse ponto. Mas, sem o trânsito em julgado, falta a última instância para analisar aquele processo. E ele verifica e fala, não, peraí, cabe aqui uma extinção de punibilidade. Eu não sei, verifica lá que o fato depois não é considerado crime, ou a pessoa agiu dentro de uma das excludentes de ilicitude, não sei, verifica alguma situação que o fato ele deixa de ser considerado crime. E aí ele já vai ter sido extraditado e começado a cumprir a pena aqui, entendeu? Então, nós temos uma súmula, que é a súmula de número 420 do STF, que fala: não se homologa a sentença proferida no estrangeiro, sem prova do trânsito em julgado, certo? Muito cuidado com isso daqui. Eu acho que até aqui tá tudo bem tranquilo, né? Só vamos fazer uma recapitulação. Artigo 9º, sentença estrangeira, quando aplicada, a lei brasileira produz só conferindo, produz na espécie as mesmas consequências para ser homologada no Brasil. Lembrando que a obrigação do condenado à reparação do dano tem que haver o requerimento, tá? Da parte interessada. E quando sujeito à medida de segurança, tem que haver a requisição do ministro da Justiça. Muito cuidado com essas minúcias do artigo 9, certo? Perguntinha. A quem compete a homologação de sentença estrangeira? Isso aqui é muito tranquilo, muito mesmo, tá? Porque texto da nossa Constituição Federal. A nossa Constituição, lá no artigo 105, no inciso 1, na linha I, fala pra gente que compete ao Supremo Superior Tribunal de Justiça, né? Fazer aí um mero exame formal referente aos requisitos do artigo 788 do Código Penal. E aí, feito isso, essa homologação vai gerar um título executivo judicial, certo? Vai se tornar um título executivo judicial e aí ele deverá cumprir essa sentença aqui. Então, olha só, como a gente está falando de um mero exame formal, o STJ não tem condão para analisar se aquele fato ele foi ou não considerado típico, tá? Por isso, tá vendo que as pecinhas vão se encaixando? Olha só, eu tenho uma sentença condenatória no estrangeiro, beleza? O fato lá é considerado crime, tanto lá quanto aqui, óbvio, né? Porque senão não tem como. Então, o fato típico lá também é considerado fato típico aqui. Houve a requisição do ministro da Justiça pela extradição, ou o país tem um acordo de extradição, tudo bonitinho. A gente não vai aprofundar muito a questão de direito internacional, porque senão vai bagunçar a cabeça da gente, tá? Já fica essa observação. Tá. Vamos pedir a pessoa para vir para cá para cumprir a pena aqui? Beleza. Só que quem vai fazer isso? O ministro da Justiça vai requisitar ou a defesa vai verificar. Tem tratado de extradição? Tem. Então a defesa vai lá, pede para que seja extraditado, tudo bonitinho. Senão o ministro da Justiça vai pedir. Beleza. Tá.
Só que aí, esse pedido vai ser feito. Quando vier a pessoa para cá, antes, né, dela vir mesmo, eu tenho que verificar. Olha, a sentença foi transitada em julgado. Ah, tá. Então não cabe mais recurso? Não cabe. Tem certeza? Tem certeza. Então, nós nem vamos verificar se esse fato ele é considerado crime lá e crime aqui, né, entre aspas. Por quê? Estamos partindo do ponto de que, fato é, tudo bonitinho, não compete mais o STJ verificar isso. O que o STJ vai verificar? Quanto de pena que cumpriu lá, para quanto de pena vai cumprir aqui, se as penas são idênticas, se as penas são diversas. Ponto final, para poder fazer valer o artigo 8º. Apenas isso. Só isso. Só isso, né? Assim, de uma forma clara, de uma forma tranquila para a prova, tá bom? Sem entrar em direito internacional, sem entrar em nada desses detalhes, porque a gente está, em tese, trabalhando para quem presta concurso de carreiras policiais, tá? Que não exige um conhecimento tão aprofundado, tá bom? E a gente está trabalhando o texto do Código Penal. Ok, vamos seguindo então. Sem muita dificuldade aqui, agora nós vamos lá para o artigo 10º, que fala da contagem de prazo. Olha só, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, contando seus dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Olha só, do direito penal para o direito processual penal tem uma diferença nessa contagem de prazo. Vamos lá. Aqui que eu quero que você tenha atenção. No direito penal, pensa o seguinte: o nosso direito penal brasileiro, né? Direito penal brasileiro, ele é aquele direito penal assim, mais carinha de mamãe, tadinho do meu filhotinho, nossa. O que isso quer dizer? Vamos supor que a Marília praticou um crime, matou a vizinha dela. Meu Deus, tem que parar de dar esse exemplo, porque um dia minha vizinha, Deus me guarde, aparece morta, quem é a primeira suspeita? Né? Então vamos lá. Aí eu fui capturado em flagrante delito às 23 horas e 55 minutos. Vamos falar do dia que esse vídeo está sendo gravado, que é dia 26 de julho de 2023. 23 horas e 55 minutos, certo? Quando der 0 horas, virou o dia, começa a contar outro dia. Esse dia de hoje que eu fui capturada, conta? Já vai contar, certo? Já conta. Então, vai contar a partir desse momento em que eu fui capturada. Um dia já tá valendo, tá bom? Contou ele, ou seja, entre aspas, é até um benefício, né? Porque já vai diminuir um monte de horas aí, poder ficar presa. Por exemplo, a gente tá falando da prisão temporária, tá? Beleza. E vai excluir o último dia. O último dia que era pra ficar presa? Não, já põe na rua, tá bom? Diferente do direito processual penal, que eles falam assim, que no direito processual penal você tem o dia do susto, o dia que você toma conhecimento de que está sendo processado e começa a contar no dia seguinte, tá? Não vai contar o primeiro dia, vai contar a partir do dia seguinte. Então, por exemplo, fui condenada, certo? Não vou começar a cumprir a pena hoje, caso eu esteja de liberdade, vou começar a cumprir a pena no dia seguinte. Ou então, na verdade, não é nem começar a cumprir, tá? Vai ser o dia que o juiz determinar a minha apresentação, tá bom? Ele pode ser no dia seguinte, pode ser um dia depois, enfim. Um outro exemplo. Caso de uma intimação para uma audiência, tá? Porque tem um prazo aí para poder apresentar uma defesa. Então, o direito penal diferencia do direito processual penal é isso. No dia penal, prisão, no mesmo dia. A pessoa foi presa e já começa a contar o prazo, tá? E exclui o último dia, certo? E no processo penal, não. Tem aquele dia do susto, no dia seguinte começa a contar, tá? Então, vamos voltar lá pro texto, que fala o seguinte, ó. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, certo? Direito penal, lembra que é para beneficiar, e você vai lembrar lá dos últimos minutinhos do dia para poder valer. Contando seus dias, os meses e os anos no calendário comum. Então, olha lá, o termo inicial, qualquer que seja a fração do dia, será computado como o dia inteiro. Fui presa às 23 horas e 55 minutos. Vai ser contado um dia inteiro, certo? Prazo em dias, contagem seguida de dias. Não se deve confundir 30 dias como um mês. É diferente, tá? Porque olha só, a gente tem mês com 31, tem mês com 28 ou 29. Vai depender do ano, né? Então, muito cuidado. Prazo em meses, deve-se contar um mês até o dia anterior do prazo inicial. 10 de fevereiro seria o quê? Para dar um mês, 10 de março. Só que aí, ao invés de ser 10 de março,
vai excluir o último dia e vai o quê? Dia 9 de março, entendeu? Exclui o último dia e o dia 9 de março. Compreender isso aqui? Eu acho que ficou tranquilo. Você não pode esquecer o seguinte, no direito penal, para beneficiar, foi preso às 23, você vai lembrar disso? Foi preso às 23h55 ou 58, óbvio que eles não vão colocar. Não é maldade, tá? Mas vamos pensar que, no Brasil isso não acontece, tá? Mas vamos pensar que, por maldade, alguém ia falar, não, ele não foi preso no dia 23h55 do dia 26. Foi preso às 00h03 do dia 27. Aí vai contar o dia inteiro, entendeu? Então, cuidado aí. Conta-se o primeiro e exclui o último, tá bom? Muito bem. Então, eu acho que é só isso. Vamos ver? É isso. Vamos lá fazer uma questãozinha, então? Acho que tá legal a gente fazer uma questão, né? Deixa eu ver aqui. Trouxe pra vocês uma questão. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui, que eu acho que tá legal. Tá. Ó. À luz do que dispõe a parte geral do Código Penal brasileiro, assinale a alternativa correta. Acho que tem um vídeo aqui eu ensinando vocês a resolução de questões e aí a gente vai grifando, né? Algumas palavras que é muito importante. E vocês não podem deixar de fazer isso nunca, 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 nunca. Então vamos lá. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado a reparar o dano, a restituição e de outros efeitos civis, ou ainda sujeitá-lo à medida de segurança. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na mesma espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano. Lembrando que isso aqui, para que seja, tem que haver o quê? Um pedido, a representação, né, da pessoa interessada, e aqui, sujeito à medida de segurança, tem que haver a requisição do ministro da Justiça. Então vamos lá. Letra B. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na mesma espécie consequências, pode ser homologada no Brasil para, dentre outras hipóteses, sujeitar o condenado ao cumprimento das penas restritivas de direito. A gente vai observar o que aqui, gente? Se aquela sentença, né, ela tem a pena idêntica ou não. Não sei. Eu gostei mais da resposta da letra A. Vamos analisar as demais alternativas. Letra C. A pena cumprida no estrangeiro é computada na pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas e atenuada quando idênticas. E eu acho que ele fez trocar aqui, né? Computada quando diversas e atenuada quando idênticas. Tá. Considera-se praticado o crime no lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Professora, qual que é mesmo o macete? Aí você anota no cantinho, luta. Se eu quero saber do lugar do crime, L de lugar, qual que é a teoria utilizada? Ubiquidade, tá? O Código Penal, quanto a essa regra, adotou a teoria do resultado? Não, né? Então, ó, considera-se praticado o crime no lugar em que houve ação ou omissão, no todo ou em parte, onde produziu ou deveria produzir o resultado. Então, isso aqui também tá errado. Vamos lá, letra E. Peraí, olha o gabarito aparecendo aqui, Deus. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias a que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Até aqui estaria certo, ó. Salvo se vier norma posterior mais benéfica, tendo em vista o princípio da retroatividade da norma penal em benefício do réu. Não, né? Esse pedacinho aqui, ó. Opa! É o que vai estar errado. Então, o gabarito da nossa questão é esse aqui, ó. Gabarito, letra A. Deixa eu mostrar aqui que eu quero grifar isso aqui. Cadê, gente? Mostrar guias e comandos. Vamos lá. Esse é o gabarito da nossa questão, tá? Que é o que fala lá no artigo 9º, certo? Beleza. Próxima questão. Instituto AOCP, olha só. Analise a seguinte situação hipotética. Vanderlei, holandês, cometeu um crime na China e
lá foi processado e condenado à pena de 6 anos de reclusão. Aí você vai fazer o quê? Como aqui já tá em negrito, você vai sublinhar. Certo? Beleza. A pena de 6 anos de reclusão. Os quais já foram integralmente cumpridos. Beleza. Cumpriu 6 anos lá. Adivinha que a pena, como é reclusão privativa de liberdade, tá? Adivinha que, pelo mesmo crime, também foi processado e condenado no Brasil a pena de 11 anos de reclusão, ou seja, pena privativa de liberdade. Penas idênticas. Quando a gente trabalha penas idênticas, o que o Código Penal fala pra gente? Haverá o cômputo dessas penas. Tá, então vamos lá. De acordo com o Código Penal, considerando, cadê? De que se trata uma das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, Vanderlei não deverá cumprir pena alguma no Brasil. Peraí, não. Extraterritorialidade incondicionada, lembra lá, tá? Que, pra gente, independe se ele foi processado ou não foi. Foi processado, julgado, condenado lá? Beleza. Vai ser processado, julgado, condenado aqui. Tá. Agora, as penas, aí a gente vai lá no artigo 8º. As penas são penas privativas de liberdade, as duas, ou seja, são penas idênticas. Aí a lei fala pra gente que vai haver o cômputo dessas penas. Lá ele cumpriu integralmente uma pena de 6 anos. E aqui ele foi condenado a uma pena de quantos anos? Cadê? Deixa eu colocar aqui de novo. Aqui ele foi condenado a uma pena de 11 anos. Beleza, então vamos lá. Não deverá cumprir pena alguma no Brasil? Não, ele vai cumprir. Não deverá cumprir pena alguma no Brasil, uma vez que já cumpriu integralmente a sua pena na China? Não. Aí a letra A fala, haja vista que China e Brasil não possuem tratado de extradição. Um outro ponto importante, tá? Quer ver? Polícia Civil, escrivão, Instituto OCP. O que acontece? Direito internacional não vem sendo cobrado para você saber se o país X tem extradição com o Brasil. Não vem cobrando isso, tá? Então, já fica aí. Primeiro que você já viu que a primeira parte da questão tá errada. O restante só vem para falar assim, sabe aquela questão absurda de errada? Tá, vamos lá então. Letra B. Não deverá. A gente já sabe que essas duas estão erradas, né? Por causa dessa primeira parte da lei, da letra. Deixa eu ver aqui a letra. Oh, meu Deus, eu quero. Aí. Esse material vai ficar disponibilizado para os alunos da mentoria, olha só. Letra C. Não deverá cumprir pena alguma no Brasil em virtude de incidência do princípio da proibição do bis idem. Não, na verdade a gente vai fazer o quê? O cômputo, né? Que as penas são iguais. Deverá cumprir ainda 5 anos de reclusão no Brasil. E a letra E deverá cumprir, em razão da soberania brasileira, mais 11 anos de reclusão. Não, quando as penas são idênticas, elas são o quê? Computadas. Então, o gabarito é a letra D. Por que 5 anos? Porque aí, eu sei que a gente que é do direito é ruim na matemática, né? Mas vamos lá. 11. Aí, 10 mais 1 deu 11. Menos 6. Faltou quanto? 5. Certo? A galera do direito, assim, não é 100% na matemática, né? Mas vai. Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu acho que encerrou tudinho. E encerramos tudinho mesmo. Então é isso. Por hoje, eu acredito que deu pra gente falar um pouquinho do artigo 8º, 9º e 10º. Queria que ter sido um tempo mais curtinho, mas aí nos 34, 35 minutos deu bacana, tá? Caso você tenha alguma dificuldade, pode deixar aqui nos comentários. Aproveitando, compartilhe esse conteúdo com seus colegas. Deixa o seu like, tá bom? Fala o que você gostou, o que você não gostou, pra gente poder melhorar, aprimorar cada vez mais, ok? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Um beijo e até mais.